quarto episódio, nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Jesus andou sobre a terra por 3 anos, pregando arrependimento dos pecados, mostrando a palavra do Senhor, e todos se maravilhavam com a sua doutrina, porque ele ensinava como quem tinha autoridade, não como uma pessoa qualquer. Ele pregou para autoridades, ele pregou para os fariseus, os saduceus, ele pregou para pessoas inteligentes, ele pregou para pessoas indoutas, ele pregou para doutores da lei com apenas 12 anos, ele pregou para pessoas doentes, ele pregou para as autoridades, da época, ele pregou na Suprema Corte Judaica, ele pregou em vários lugares, inclusive quando ele estava sendo crucificado, que Pilatos falava com ele, conjuro-vos, ou seja, eu te peço, eu te imploro, dize-me se tu és o Filho de Deus, Ele sabia o que ele estava fazendo. Então, quando ele lava as mãos e joga aquela água sobre o povo e fala, caia sobre vós e a vossa descendência o sangue desse justo, porque ele sabia que Jesus era justo. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Então, Pilatos sabia, Herodes sabia, ninguém morreu inocente. Judas sabia, todo mundo sabe a verdade. A verdade, irmãos, ela é linda demais. E Jesus, quando ele veio, ele fez uns milagres maravilhosos, Nós estamos falando do maravilhoso. Então, ele curou Talita. Era uma menina de 12 anos e ela estava muito enferma. Jesus foi até a casa dela, separou alguns discípulos, entrou no quarto e disse, Talita cumi, que significa menina, levanta-te. Ela estava morta, ela ressuscitou. Mas você sabe como as pessoas são, Elas têm dificuldade de crer. Vamos dizer que alguém pudesse pensar assim, nada, ressuscitou não. Ela estava só dormindo mesmo. Ela morreu, mas não estava morta, morrida, Ela morreu, mas não estava tão morta, ainda estava até quente. Como é que ela estava morta? Porque as pessoas têm mania de querer descredibilizar, descredenciar o evangelho. A gente escuta isso todo dia. Então Jesus ressuscitou Talita. Não obstante essas coisas, certa feita ele está passando pelo portão da cidade, lá vai a viúva, que já tinha enterrado o marido, porque era viúva, e agora estava enterrando o filho único, o filho da viúva de Naim. Lá vai Jesus, lá vai o cortejo. Ninguém podia parar aquele cortejo se não fosse parente. Mas Jesus tinha autoridade e ele parou o cortejo na porta da cidade. Estava lotado de gente, porque você sabe o tanto que o povo gosta de defunto, Tem gente que não pode escutar falar que alguém morreu, que quer saber do quê, que hora, como que foi, não sei o quê. Os vivos não interessa não, mas o morto, ele atrai muita gente. Você já observou que quando a pessoa morre, como que as pessoas ficam falando baixinho? Chega falando baixinho no velório. Às vezes o defunto gostava de farra, gostava de festa, de batuque, de dança, de samba, de forró, de furdunço. Aí chega no velório, todo mundo fala baixinho. Todo mundo fica falando baixinho. Porque o morto tem que ser respeitado. Então, morto é uma coisa séria. Todo mundo queria ver o defunto. Então, o defunto estava na porta da cidade. E a mulher chorando, desabando em lágrimas, porque o sonho dela, a esperança dela estava sendo enterrado, porque ela já tinha enterrado o marido e agora o único filho que podia ajudar ela também estava sendo enterrado. Então a situação era crítica, era séria a situação da viúva de Naim. E lá vai ela levando o cortejo, Ela ia chorando e as outras pessoas que carregavam o esquife, o caixão. E ela lá vai chorando, chorando, na porta da cidade encontra a multidão da tristeza junto com a alegria. Quando a multidão da alegria chegou, Jesus parou o cortejo e mandou abrir o caixão e falou com o rapaz, levanta. E ele levantou. Todo mundo viu que ele ressuscitou, porque ele estava sendo levado, ele já tinha esfriado, ele já é um defunto. Mas você sabe como que as pessoas são. Morreu, mas não estava tão morrido assim não, porque na hora que Jesus falou com ele, na mesma hora ele levantou. Se ele tivesse morto mesmo, ele não tinha levantado, Sempre tem um incrédulo para colocar uma semente de dúvida, sempre tem um Tomé. E o negócio lá vai, Jesus lá vai fazendo milagres e maravilhas, e certa feita, Jesus estava longe, muitos estádios de distância, ele estava longe.
E o Espírito Santo falou para ele assim: Lázaro morreu. E ele, para não assustar os discípulos, disse assim: Lázaro dorme. E os discípulos falaram, isso está em João 11, a ressurreição de Lázaro. E os discípulos falaram com ele assim: se está dormindo, está bem. O Senhor disse: vamos lá ressuscitá-lo, vamos lá acordá-lo. E os discípulos disseram: mas para que acordar ele? Ele está dormindo, deixa ele dormindo. Mas Jesus estava falando do sono da morte. E Jesus demorou. Jesus demorou a chegar. Esse povo velou Lázaro, esse povo chorou Lázaro, as irmãs choraram, desesperaram, né? Porque tinha uma que era mais afoita do que a outra. E elas ficaram muito tristes porque a única salvação delas era aquele irmão. E lá vai caminhando. E vem Jesus pelo caminho. Jesus não correu, Jesus não apressou, Jesus não transladou. Ele não transladou, ele podia ter transladado. Ele podia estar aqui e em poucos minutos ele está lá do outro lado, chegar antes do cortejo. Mas ele não fez isso, ele esperou. Eles sepultaram, eles puseram a pedra, porque tinha feras. Por isso que punha a pedra, para as feras não comer o corpo. Porque naquele tempo tinha muitos leões, sabe? Então, eles tinha ursos, tinha hienas, já existia. Então, né, cachorro do mato. Então, comiam os corpos. Então, para não comer, em respeito ao morto, não falei que vocês esquecem respeito ao morto, tem gente que põe até terno no morto, que nunca vestiu um terno para ir na igreja, para ir em lugar nenhum, nem no casamento, mas quando morre, põe terno, né? Porque ele tem que ir lá comparecer diante do Deus dele, seja Deus com D maiúsculo, ou seja um D com Deus minúsculo, mas ele prepara porque ele vai comparecer diante da autoridade máxima dele, hein? Presta bem atenção nisso. Não importa se o Deus dele é com letra minúscula. Se ele não serviu a Deus nunca na vida, ele vai bem vestido. Eles costumam pôr a melhor roupa na pessoa porque ele vai comparecer diante de uma autoridade. Presta bem atenção nisso. E Lázaro já tinha sido sepultado, chorado, puseram a pedra. Jesus chega e a irmã do morto vem correndo encontrar ele pelo caminho, abraçou ele e disse: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ele disse: vamos lá. Você crê? Ela disse: sim, Senhor. Ele disse: ele há de ressuscitar. Ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, na ressurreição dos mortos. Ela conhecia a palavra. Ele disse: ele não estava falando daquela ressurreição, ele estava falando que ele ia ressuscitar naquela hora. Em poucas horas ele estava ali do lado de fora em pé. Mas ela não podia entender isso. Era muito para ela entender. E ela continuou chorando e pensando, e ele então disse para ela: se tu creres, verás a glória de Deus. A outra estava orando, continuou calma lá. Porque quem ora tem vitória, né? Quem ora entende as coisas no espírito. A outra estava desesperada, aquela que servia, que ficava igual a barata tonta andando de um lado para o outro, querendo fazer tudo para todo mundo. Quando o problema chegou, ela também estava despreparada, porque não tem nada de errado em servir. Jesus não falou que ela não podia servir, mas ele disse: Maria escolheu a melhor parte, porque a melhor parte é quando a gente ora. Porque quem ora tem vitória. Quem ora na provação, na tribulação, fica calmo. Quem ora passa a prova dando glórias a Deus. Quem ora sabe que de uma maneira ou outra a vitória chega. De um jeito ou de outro a vitória chega. Se tiver vivo, a vitória chega. E se tiver morto, a vitória chega também. E Maria sabia disso. Mas Marta não estava preparada. E Jesus acalmou ela. Eu creio que ele colocou a mão no ombro dela, porque ele era da casa, ele era da família. Era o lugar onde ele repousava. Eles recebiam ele muito bem naquela casa. Ele era uma casa de amigos. E Jesus se dirigiu ao túmulo. E chegou lá e foi juntando gente, né? Que a notícia correu que Jesus chegou lá naquela casa. E a notícia correu e Jesus chegou no túmulo, que não devia ser muito perto da casa, porque ninguém vai enterrar uma pessoa no quintal da casa. E ele foi andando e a multidão também juntando, e foi juntando gente, a notícia espalhando. E quando ele chegou lá, ele disse: tirai a pedra. O verbo está no imperativo e indica a ordem. Ah, por que Jesus não tirou a pedra? Não foi ele que colocou? Por que ele ia tirar? Né? Ele diz: tirai a pedra. E eles tiraram a pedra. E quando ele tirou a pedra, ele chegou na porta e gritou: Lázaro, eclésia. Ou seja, Lázaro, vem para fora. A Bíblia narra assim: levantou-se aquele que estivera morto. Gente, eu acho isso lindo demais. Porque parece assim que Lázaro estava dormindo e despertou do sono e levantou. Ele era um cadáver.
Já tinha 4 dias que ele estava dentro daquela caverna. Já tinha 4 dias que o ar não circulava lá dentro. Já tinha 4 dias que ele tinha sido colocado lá. Já tinha 4 dias que ele não respirava. Já tinha 4 dias que o cérebro dele não funcionava. Já tinha 4 dias que os pulmões dele já estavam parados. Se hoje com a Covid aí poucas horas a saturação cai, a pessoa morre. Você imagina 4 dias tudo parado. O sangue estava pisado dentro das veias. Já tinha parado o cérebro. Os olhos não tinham mais brilho. Não tinha mais oxigênio nos pulmões, os dentes já estavam soltando das cavidades, né? A pele soltando dos ossos, a carne desprendendo dos ossos, a pele soltando da carne, o cabelo caindo. Não tinha mais nada inteiro ali naquele lugar, não, porque 4 dias fechado, num sol de 40 graus dentro de uma caverna, não tem corpo humano que resiste. A Bíblia fala que ele estava morto, ele era um cadáver. E nós vamos explicar isso agora. Morto, Talita era morta. O filho da viúva de Naim era um defunto, porque já tinha horas, já tinha esfriado. E Lázaro era um cadáver. O que é um cadáver? É a carne dada ao verme. A carne já estava dada ao verme. Você pode dizer assim, mas foi sobrenatural a ressurreição de Lázaro. Ele não estava em estado de decomposição. Estava sim, porque a irmã dele falou, não tira a pedra, porque ele já cheira mal, porque ele é uma pessoa morta de 4 dias. Ela falou. Então, ele era um cadáver, sim. Ele era uma pessoa normal, como eu e você. Me coloca num túmulo e depois de 4 dias vê se você consegue chegar lá. Por mais santo que a pessoa seja, ele está em estado de putrefação, de decomposição. E Lázaro estava em estado de decomposição, sim. E quando Jesus disse, Lázaro, vem para fora, levantou-se aquele que estivera morto. Então ele estava morto mesmo, porque a boca de Jesus falou. E se a boca de Jesus falou, eu acredito nisso. Levantou-se como se nada tivesse acontecido. Uma ressurreição instantânea aconteceu naquela hora. Ele estava todo enfaixado, ele estava todo enrolado em faixas, porque era assim que se guardava os defuntos, os mortos, os defuntos. Então, ele não era somente um morto, ele não era somente um defunto, mas ele era um cadáver e ele ressuscitou com a voz de Jesus. Eclésia significa sai do mundo e vem para a igreja. É isso que Jesus faz. Lázaro, ele foi ressuscitado. Ele não é ressurreto. Por que ele é ressuscitado? Porque anos mais tarde ele tornou a morrer. Mas Jesus não. Quando Jesus saiu do túmulo vivo, porque Jesus tirava os mortos vivos da sepultura. Porque morto qualquer um pode tirar, exumação de cadáver. Qualquer um vai lá no cemitério, lá, qualquer coveiro tira morto da sepultura, todo dia tira. O cadáver, tira os ossos, tira os panos que envolvia, tira os restos mortais, tira os pedaços de pano, pedaço de caixão, todo dia tira. Mas tirar os mortos vivos da sepultura, só Jesus pode. Então, Lázaro, ele era ressuscitado. O ressurreto é Jesus, porque Jesus ressuscitou e não morreu mais. Ele vive para sempre. Ele vive para sempre. Amém? Então, nós vamos parar aqui, porque nós vamos começar a falar da vida de Jesus, o maravilhoso.